E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus haja em nossa mente, iluminando-a, para que nós possamos compreender a profundidade daquilo que a liturgia hoje nos propõe, nesse dia especial, dia de Santo Antônio. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aqui no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus, o novo Moisés. Assim como Moisés subiu ao monte, trouxe a lei, Jesus agora, ele é a lei, porque ele é a palavra de Deus. Então Jesus, o que está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, que ele veio para cumprir a lei, ele não veio tirar um pingo do i, um iota vai dizer a palavra, um pingo do i sem que se cumpra. Não é aquele assim, chegou o bonzinho da história, vamos arrancar algumas páginas do Evangelho, afinal de contas, Jesus é o misericordioso, é o bonzinho, passa a mão na cabeça, etc. Não, ele não veio tirar um pingo do i. Então Jesus é aquele que está se apresentando aqui como aquele que é maior do que Moisés, superior a Moisés, e veio para colocar em prática e nos fazer entender que lei é essa. Que lei é essa? E hoje o tema está falando aqui do adultério. Está falando aqui dessa realidade do adultério, né? Antigamente foi dito isso, né? Dá uma carta de divórcio, opa. Outro dia também o próprio Jesus falou assim, olha, né? Ouvi isso que foi dito, eu porém vos digo, né? Aquele que se encoleriza, não matarás, foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, não é só não matar biologicamente, mas ai daquele que, né? Chama um outro de tolo, de patife. O que está querendo Jesus nos ensinar hoje aqui? Quando a gente vê, preste muita atenção, Jesus é aquele que veio dar o verdadeiro significado, o sentido desta lei, tão apegada para o povo de Israel, o povo judeu. Ele veio. Então a questão, por exemplo, preste muita atenção, que é o que Jesus quer trabalhar no coração de cada um de nós. Quando se fala em adultério, quando se fala em morte, quando se fala em pecado, vocês percebem que a lei veio legislar sobre isso? São pecados externos, são pecados que estão fora. Um adultério é alguma coisa que está acontecendo lá, é alguma coisa que está acontecendo lá, ou seja, alguém está traindo a confiança de uma pessoa, está se envolvendo com outra, está cometendo adultério. Então é algo externo. O adultério, um assassinato, um roubo, é algo externo. O que está querendo dizer Jesus? Que tem tantas coisas que elas só acontecem externamente, porque elas já estão acontecendo internamente, e é isso que Jesus está querendo trabalhar hoje nessas leituras. O que acontece lá fora, se está acontecendo lá fora, é porque antes está acontecendo aqui dentro. E é isso que Jesus quer trabalhar hoje. Se o teu olho, e olha só minha gente, preste muita atenção no que eu vou dizer. Se o teu olho é ocasião, se o teu olho é ocasião, se o teu pé é ocasião, se tua mão é ocasião, Jesus está falando assim, se uma ocasião está aqui dentro. Ocasião eu vejo, eu sinto, eu olho. E aí o que acontece? O que acontece? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho, aquilo que eu desejo, enfim, se eu não tomar cuidado, acontece lá fora, porque está aqui dentro. Então se o teu olho é ocasião, o que tem que Jesus está pedindo? Corte o mal pela raiz. Se você está diante de uma ocasião, e como o assunto aqui é adultério, que está trabalhando Jesus, ou seja, tem tudo a ver com o mandamento não pecar contra a castidade. Ou seja, está aqui, o mandamento está aqui. Outro dia, não matarás, o mandamento. Jesus está trabalhando hoje aqui outro mandamento. Não cometerás adultério. Diante de uma ocasião que você vai pecar contra a castidade, ou você foge, ou você vai ceder. Sim ou não? Ou você foge dela, dizendo não, cortando o mal pela raiz.
porque o inimigo é astuto, e a castidade, você sabe, né, tem tudo a ver assim, com o gostoso, o bom, o prazer, enfim. Então, fuja, né, fuja dessa ocasião. Se você não fugir, você vai perder, porque você vai ceder. Você vai ceder. Então, minha gente, tudo que é ocasião, que te leva, ocasião, né? Como é que começa? Eu vou colocar aqui no geral, ou seja, você acha que um problema, vamos assim, já que a igreja de São Peregrino, uma doença, seja ela uma doencinha ou uma doençona, e aí ela quando chega, ela chega de supetão, arrebentando com tudo, sim ou não? Não. Ela chega o quê? De mansinho. Uma gripe, um resfriado. Depois, ela vai crescendo. Ou seja, e aí, se não trata, se não cuida, e seja a doença que for, porque ela sempre começa pequenininha, devagarinho, e vai crescendo. O pecado é a mesma coisa. De mansinho, uma ocasião, um olhar, uma fotozinha no WhatsApp, uma palavrinha meia capciosa, um elogio a mais. Vai aumentando aos pouquinhos. E depois começa a mandar outras coisinhas mais. Ou seja, começa devagarinho e vai aumentando, até que se acostuma, se entra, se contamina, se suja. O que está querendo dizer Jesus aqui hoje? Ocasião de pecado. Fuja da ocasião de pecado. Não deixe. Se você não fugir, quando se sente tentado, fuja. Porque se você não disser não, você vai ceder. Se o teu olho é ocasião de pecado, corte o mal pela raiz. Para de querer olhar e desejar aquilo lá. Para. Se tua mão te leva a pecar, corte-a. E vai dizer Jesus, é melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos, sem um olho, sem uma perna, né? Não se trata de dizer que amanhã todo mundo aqui, né, vai vir sem um olho, sem saci pererê, não se trata disso. Mas corte o mal pela raiz. Principalmente, minha gente, o tema de hoje. Castidade. Não pecar contra a castidade, porque o inimigo parece que sabe que é ali que é a coisa mais fraca, e vai espetar. Então Jesus falou assim, cuidado com esses termos, cuidado com essas ocasiões, uma ocasião, percebeu que ali é uma ocasião? Fuja, eu já falei aqui tantas e tantas vezes assim, aquela história de por que Davi venceu Golias. Davi venceu Golias, porque não enfrentou numa luta braçal, porque não teria chance, enfrentou de longe. Sai de perto, fuja de qualquer ocasião de pecado. O tema de hoje, adultério, castidade, fuja. Por quê? Aí a gente pede carona na primeira leitura. Trazemos dentro de nós esse tesouro da graça de Deus. O recipiente é o quê? Vaso de barro. Nós, vasos de barro. Qualquer coisinha, se a gente não cuida, caiu, o que acontece? Pá! Estalhaço, quebra tudo. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, fragilidade. Ou a gente cuida, a gente conserva, ou a gente corre o risco de quebrar. E quando quebra, a graça esparrama, sai fora, perde tudo. Então, qualquer ocasião de pecado,
Fuja, porque se você não fugir, você vai ceder, e cedendo, o pecado entra e se instala. E é isso que Jesus não quer. É por isso que Jesus está nos alertando hoje. Amém? Amém?